Veja bem o que eu vou fazer aqui, que eu acho melhor, é o seguinte. Veja como nós podemos falar bom dia. Bom dia, amados irmãos. Agora, a sua resposta para mim deve ser o quê? Bom dia, amado pastor Bill. Não é coisa boa, né? Agora, talvez você fique pensando, mas por que ele está aqui nesse local e não lá em cima? Então, eu fiquei pensando, de lá eu não chego. E quando estou lá, eu estou olhando para baixo. E ele sugeriu que eu ficasse olhando para a tela. E eu pensei comigo, mas você só vai ver as minhas costas. Então, eu quero dizer para vocês, hoje eu escolhi uma mensagem que eu creio que encaixa com o aniversário da igreja. Porque quando isso aconteceu, pouca gente. O pastor Raul era uma pessoa que nos ajudou bastante. Logo veio diversos jovens da Unicamp e outros locais. E a igreja começou. E nós tivemos alguns problemas, como qualquer um tem, né? Mas Deus nos ajudou. Quando eu fico aqui hoje vendo a igreja repleta, uma quadra linda, tudo que foi feito hoje maravilhoso. Parabéns para a equipe de louvor. Hoje foi maravilhoso. Eu fiquei arrepiado, abençoado. Mas a mensagem que eu quero colocar para vocês hoje é muito importante devido ao fato que a mensagem é sobre algo que eu creio que muitas vezes nós esquecemos. Eu ando pelo mundo inteiro. Eu já havia feito 123 viagens missionárias desde que me aposentei. 123. 1.600.000 milhas pelo mundo. E todo lugar onde eu estou dando a palavra, pregando, ensinando, eu percebo que a maioria fala que a Bíblia ela é suficiente. Mas quando chega a praticar, eu vejo que eles não estão realmente entendendo o que significa suficiente. Então, hoje eu quero abordar esse assunto que vai facilitar você compreender melhor. Veja bem o que John MacArthur, que já faleceu, já faz talvez 2, 3 semanas, e ele tinha uma grande igreja lá nos Estados Unidos. Ele é um ótimo escritor, e ele foi também um colega meu, no sentido que ele me ajudou no ministério lá em São Paulo, no sentido de aconselhamento bíblico. O seminário dele, tanto como a faculdade dele, forneceu para a gente cursos de aconselhamento bíblico que foi traduzidos aqui no Brasil. Inclusive, seus 2 pastores haviam feito esses cursos comigo lá em São Paulo. Mas ele fala o seguinte das Escrituras, ele fala que a Escritura é suficiente para necessidades espirituais de alma e mente do homem. Então, eu quero abordar o que isso significa. Isso significa justamente que a alma e a mente faz parte de quê? O homem interior. Possivelmente você fica pensando, mas por que você está falando sobre o homem interior? Eu quero ampliar um pouco mais para vocês o seguinte. Veja comigo que dicotomia e tricotomia. Agora, possivelmente você não sabe o que significa, mas eu vou explicar algumas coisas sobre essas 2 palavras, o que significa. Primeiramente, quando você fala que o homem é composto de 2 partes. Interessante que a maioria pensa que o corpo do Bill é o Bill, mas não é, o Bill mora dentro do corpo. Você já ouviu alguém falar desse jeito? Eu tenho alma. Não, você é alma e você tem corpo. Porque você mesmo está dentro de você. Agora, imagina se eu fosse desse jeito toda a vida. Agora, quando me nasci, era bonitinho. E depois eu fiquei um pão. Mas hoje acabou esse assunto. Mas o Bill, por dentro, uma beleza. Sabe por quê? Reflete da pessoa de Deus. Então, nessa pessoa de Deus,
isso facilita para você compreender justamente o que significa a suficiência da palavra. Agora veja bem comigo. O homem com alguém composto de corpo e alma, e orgânico, corpo e também significa material. Mas ao mesmo tempo, o homem não orgânico, que é a alma, imaterial. Agora, o que eu quero abordar aqui é o seguinte, que o corpo tem alma? Não. A alma tem corpo, ou seja, dessa forma. A alma é o homem e ele tem o quê? Corpo ou casa. Então, quando você fica olhando no espelho, você pensa que você está olhando para você. Mas, na verdade, você está olhando para a sua casa. E a casa, ela muda. Ela fica, às vezes, bonita, outras vezes ela não fica tão bonita, né? E você fica mexendo com a sua cara, arrumando para você sair bonito. Agora, isso não é o problema. Mas você vai entender, o dia chega que você não vai ser mais bonito por fora. Então, o que me anima é o seguinte, eu não posso fazer nada com a minha cara. É do jeito mesmo. Mas eu posso colocar um perfume. E o perfume fica gostoso. Então, o que acontece é que a pessoa lembra o meu não pela como ele parece, mas o cheiro dele, né? O cheiro dele é bom. Então, você pode fazer isso aí, isso facilita você ser lembrado pelo bom cheiro. Porque não pode mudar como você é. Não é isso mesmo? Agora, vamos continuar com esse assunto aqui. Vamos examinar o que isso significa. Dicotomia é a visão teológica que entende ser humano como composto por duas partes distintas. E o corpo físico e a alma ou espírito. Agora, isso significa o seguinte, que essa visão é baseada em versículos bíblicos, como Mateus capítulo 10, verso 28, que fala o seguinte, não tenha medo do que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Agora, isso é a base de dicotomia. Mas também tem outro pensamento que eu vou facilitar para você entender. Algumas pessoas creem que, além do corpo e da alma, temos a terceira parte, um espírito que relaciona mais diretamente com Deus. Agora, veja bem, tem também trecho bíblico que facilita entender isso aí. A concepção de que o homem é constituído de três partes, seja corpo, alma e espírito, chama-se tricotomia. Agora, tem trecho bíblico que eles haviam abordado para chegar nessa conclusão. Essa visão é baseada em versículos bíblicos como 1 Tessalonicenses 5:23, que fala o seguinte, veja comigo. Agora que o homem da paz, ou seja, Deus da paz, os torne santos em todos os aspectos. Isso vem então da palavra de Deus que fala o seguinte, e que o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam mantidos impreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você está vendo dois lados aqui. Agora o que eu quero abordar é o seguinte, quando você pensa desse jeito, você vai começar a entender como a suficiência da palavra de Deus vai invadir a sua vida quando você começa a abraçar justamente esse ensinamento que eu estou colocando para você. Agora veja o seguinte, o homem é composto de duas partes, orgânico, isso nós entendemos, mas isso ajuda você a entender melhor. Então isso significa que nós temos corpo, certo? Mas por mesmo o outro lado, nós temos corpo, mas nós temos também alma e espírito. Isso se chama dicotomia. Agora, por outro lado, nós podemos ver outro pensamento. Esse outro pensamento é que o homem tem corpo, mas ele também tem corpo, mas ele tem o espírito, mas ele tem alma, e o espírito também está colocado como outra parte. Isso se chama dicotomia.
Agora, o que é importante aqui, que nós temos duas maneiras de olhar para o homem. Mas o que eu quero frisar, a parte não material, a parte não orgânica. Então, para você entender melhor, eu vou colocar mais um pensamento para você entender. A dicotomia e tricotomia são duas perspectivas teológicas sobre a composição da natureza humana, com implicações para a compreensão da salvação e do pecado e da relação do homem humano com Deus. Agora, para entender melhor, veja o que eu coloquei aqui. O que é importante é que o homem é material, tanto como imaterial. Agora, às vezes, tem crentes que ficam discutindo entre três partes ou duas partes. Mas o que é importante é que nós temos a parte orgânica, a parte orgânica, e nós temos a parte não orgânica, que é o seu homem interior. Agora, eu estou colocando isso para você entender por que eu estou colocando o ensinamento hoje sobre a suficiência das Escrituras. Porque é uma confusão muito grande sobre esse assunto. Então, eu quero esclarecer. Agora, para esclarecer, a revelação extra-bíblicas. Agora, vocês sabem que isso pode significar, por exemplo, misticismo. E também nós temos o assunto de aconselhamento psicológico. E também, veja comigo, a declaração que a Bíblia e seus preceitos não são adequados para a vida cristã. Isso seria pensando do lado extra-bíblico. A Bíblia não é suficiente para sua necessidade concernente seu homem interior. Agora, eu quero ampliar o que isso significa para nós. Segundo Timóteo, facilita você entender que a Bíblia em si, ela é suficiente. Veja como o Paulo havia mandado essa carta para Timóteo dizendo o seguinte: toda a Escritura, o que é inspirada por Deus, útil. Isso significa que nós devemos fazer uso da palavra de Deus quanto às nossas necessidades concernente o homem interior. Por exemplo, eu tenho alguns problemas no meu corpo. Eu tenho joelho que dói. E quando eu sento, dói. Quando eu fico levantado, dói. Quando eu fico de pé, dói. Quando eu fico andando, dói. A Bíblia não ajuda. Eu posso colocar a Bíblia em volta do meu joelho e não faz nada. Não ajuda em nada. Mas a Bíblia, por outro lado, facilita tratar o homem interior. Dá para compreender? E também tem outro problema. Eu tenho uma válvula aqui no coração que não funciona bem. Então eu fico sem ar, às vezes, sem fôlego. Às vezes fica difícil para eu andar. A Bíblia não me ajuda. Eu posso colocar a Bíblia aqui no meu peito, não faz nada. Mas o que eu estou dizendo para você, quando eu falo que a Bíblia ela é suficiente, eu estou falando sobre o homem interior. E sabe, seu problema maior não é o corpo. Seu problema maior é você. Muitas vezes você fala que fulano está dando problema para mim. Mas seu problema é que você reage. Quando você está reagindo, você não está correspondendo com Deus. Então, é importante, em vez de reagir, você precisa refletir. Qual a minha atitude? Será que eu estou entendendo tudo o que está acontecendo? E agora eu posso responder. Então, segundo Timóteo 3:16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e fala também para o quê? Para o ensino. Cada vez que você abre a Bíblia, cada vez que você está sentado em casa, cada vez que você está meditando na palavra, ela está ensinando algo para você. Mas, ao mesmo tempo, não somente ela ensina, mas ela ensina também o fato que, às vezes, você tem problema na vida. Então, a Bíblia repreende você. Quando você faz leitura, ela ensina o que é correto. Repreensão, quando você não está andando de acordo com aquilo que é correto. Você está errado.
Mas, além disso, ela também corrige. Ela não somente acusa o erro, mas ela corrige sua atitude, o homem interior, consonante àquilo que está acontecendo ao seu redor. Não somente isso, mas também ela educa. Ela educa na justiça. Ou seja, ela está educando você para você compreender o que é correto, o que é errado e como você pode permanecer correto diante de Deus e diante dos mais em volta de você. E, enfim, veja que ela fala. Ela fala a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, você percebe nossa esperança no homem interior. Agora, aquilo não facilita nada para o meu corpo. Eu posso memorizar, eu posso falar toda hora, eu posso colocar em volta de mim, mas não muda nada do meu corpo. O corpo é o jeito mesmo. O joelho dói, problema de coração, falta de ar, não corrige. Mas eu faço outras coisas que são designadas para o corpo. Então, preciso também algo a mais para facilitar o seu corpo funcionar da maneira correta. Está comigo ou não? 3 pessoas? Lá no fundo, você está ouvindo? Você está percebendo o que eu estou abordando aqui? Irmãos, você tem o interior e o exterior. Nós temos um médico para o exterior. Nós temos também receitas de medicina para o exterior. Mas Deus deu para você e para mim uma receita divina que é a palavra de Deus. Ela é suficiente. Agora tem outro trecho que facilita. Veja o seguinte, 2 Pedro 1, 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas algumas coisas. Algumas? Todas. E se tem todas as coisas, o que você falta? Não falta nada. Mas hoje em dia nós temos crentes que pensam que está faltando alguma coisa para tratar, por exemplo, a parte do homem interior quando ele fica deprimido. E às vezes ele fica nervoso. Então ele pensa que ele pode resolver esse problema tratando o corpo. Aquilo pode até ajudar um pouquinho, mas não resolve o problema, porque o problema está no homem interior. Deu para compreender? Agora, pelo menos 5 pessoas estão entendendo agora. Muito bem, então já ficou melhor, né? Ok, veja também, ele fala o seguinte, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Agora, ele ainda fala nesse mesmo trecho bíblico, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e grandes promessas. E ele continua para que por elas vos torneis coparticipantes de quê? Da sua natureza divina. Isso não tem nada a ver com o seu corpo. A parte da natureza divina está dentro de você. Hoje você por dentro pode refletir a imagem de Deus. Agora, como ele aparece? O fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, quando você está andando nessa terra, você reflete a pessoa de Jesus Cristo dentro de você. Então, por exemplo, lá no hotel, quando eu estou conversando com as pessoas lá, eu estou refletindo Jesus para eles. E eu falo para eles de uma forma que agrada a Deus, porque Deus me entende que o meu motivo de todo dia agradar a Deus, não as pessoas. É difícil agradar as pessoas, mas você pode agradar a Deus. Agradando a Deus, você se torna uma pessoa agradável. E eles percebem, porque você está refletindo o quê? No seu corpo, mas você está refletindo Deus dentro de você, no seu homem interior, refletindo a imagem dele. Isso é importante compreender. Então, veja bem, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo.
Então, nós devemos entender que a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Agora, continuando, veja a suficiência da palavra de Deus. No Salmo 19, o fluxo da suficiência da palavra de Deus. Agora, o que isso significa? Eu vou mostrar para você, primeiramente, por que ler a Bíblia. Qual a necessidade de ler a Bíblia? Agora, eu vou mostrar para vocês justamente o que isso significa. Através dela, corre e a nós chega o fluxo da suficiência da palavra de Deus. Salmo 19 facilita você abraçar, entender como a Bíblia vai atender suas necessidades concernente ao homem interior. Não exterior, mas interior. Agora, ler a Bíblia aproxima você de Deus. Cada vez que eu estou lendo a palavra, Ele está conversando comigo. Quando estou ouvindo a palavra, Ele está conversando comigo. Quando estou estudando a palavra, Ele está me dando instrução. Quando estou memorizando a palavra, Ele facilita meu pensamento tornar igual ao pensamento dele. Agora, ler a Bíblia aproxima você de Deus. Agora, eu quero ampliar um pouquinho sobre isso aí. Nenhuma passagem no Antigo Testamento lida como o fluxo da suficiência da palavra de Deus, ou seja, através da Bíblia, da forma de concentrado quanto o Salmo 19. Salmo 19 chega mais preciso entender o que significa suficiência da palavra. Agora, também tem outro trecho bíblico que facilita, mas o Salmo 119, que faz? Também cobre este assunto, porém com maior profundidade, mais detalhes sobre o assunto. Mas Salmo 19 é mais preciso, porque você entende muito bem justamente que você está colocando seus olhos nesse salmo tão curto, tão pequeno, que vai fazer com que você possa entender como a Bíblia ela é suficiente. Agora, vamos ver como isso fica. O tema de Salmo 19, uma revelação de Deus. Agora, uma revelação de Deus, você vai ver três áreas diferentes. Primeiramente, nós vamos ver que é revelação geral. Hoje, se eu sair dessa porta, desse jeito, fico olhando lá fora, e eu estou vendo o sol. Eu estou vendo uma árvore. Isso se chama revelação geral. Deus que colocou a árvore, Deus que colocou o sol. Então, nós entendemos que Deus se revela pela criação. Quando estou olhando para você, se você não fosse crente, ainda Deus revela que Ele é Deus, porque você é criatura dele. Então, ninguém fez você, Deus que fez você. Deu para compreender? Sim. Eu estou mais animado agora. Agora, vamos examinar justamente que a revelação de Deus, ou seja, a revelação especial, e essa revelação especial é a palavra dele. Quando Jesus andava na terra, ele era, naquele tempo, revelação especial de Deus aqui na terra. Quando ele subiu, deixou a sua palavra aqui através dos apóstolos que haviam completado a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus para você é uma revelação especial para o crente. O não crente não entende, ele precisa converter. Porque tem coisa que fala na Bíblia que o descrente não entende. Por exemplo, joga sua vida fora, você ganha. Como? Ganha a vida jogando ela fora. Mas, por outro lado, se você segura ela, você perde. O descrente não entende isso aí. Mas uma revelação especial de Deus para o crente. Mas também, ao mesmo tempo, isso posso fazer com que o descrente comece a entender algo além daquilo que ele está vendo pelas suas vistas. Agora, vamos avançar um pouco mais. Efeitos da revelação. Então, Salmo 19 mostra para nós a revelação geral, especial e efeitos da revelação. Agora, nosso assunto hoje que é revelação especial.
como a palavra, ela é fiel e ela é suficiente. Ela compreende justamente o que você pensa. A palavra de Deus até pode dividir entre seu pensamento e aquilo que está acontecendo ao seu redor. Agora, vamos ampliar um pouco mais sobre esse assunto. Nos Salmos 19, 7 e 9, Davi se alegra na palavra de Deus, declarando que ela é o quê? Ela é perfeita. Ela é digna de confiança. Ela é certa. Ela é radiante. Ela é iluminada. Ela é verdadeira, inteiramente justa. Só vendo esses 3 versículos, você percebe que a palavra de Deus ela é perfeita, digna de confiança, correta, certa, adiante. Mas, além disso, nós vamos ver outras coisas a mais a respeito dessa palavra. Já que a Bíblia é perfeita, então, nada mais é necessário. Quando se trata homem interior. Lembre que eu gastei um bom tempo falando para você a diferença entre o homem exterior e o homem interior. A Bíblia é suficiente para o homem interior que é você. E seu corpo é simplesmente a casa de você, onde você mora. Agora, vendo isso aí, nós vamos ampliar. Vamos então fazer uma leitura desses 4 versículos. Primeiramente, fala assim: a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. E além disso, no mesmo trecho, os decretos, testemunhos do Senhor são dignos de confiança e sabedoria aos simples. Ainda ele fala no verso 8, ele fala o seguinte: os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Além disso, nesse trecho, ele fala os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. E no verso 9, ele fala o seguinte: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. E também veja que ele fala as instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. Então aqui nós temos uma boa base a respeito que a Bíblia ela é suficiente para o homem interior. Então vamos ampliar esses versículos assim. À medida que olharmos para 6 afirmações do Salmo 19, faz da Bíblia, veja, obedeceremos a arrebatadora descrição de Deus faz acerca do fluxo da suficiência de Deus, da palavra. Agora, eu quero avançar um pouco mais aqui. Irradia e alcança cada necessidade espiritual e emocional das pessoas. Agora, para você entender, às vezes a pessoa pensa desse jeito. Ele fala sobre sua parte emocional, ele pensa aquilo é o problema. Ele pensa que eu sinto mal. Quando ele fala que ele sinto mal, ele pensa que o sentimento dele é mal. Mas o problema não é o sentimento dele, o sentimento indica que ele tem problema no nível do coração. Então, quando você tem problema no nível do coração, reflete o seu sentimento. Vai demonstrar para os outros que você está sentindo mal, mas o problema não é o seu sentimento. O problema é o seu coração. Você não está permitindo que a Bíblia funcione dentro de você no sentido de obedecer o que ela orienta você concernente ao seu problema. Agora, vamos avançar um pouco mais antes de terminar aqui. É o seguinte: a Bíblia é suficiente para lidar com os problemas da vida. Agora, meu joelho, não. A válvula, não. Mas a parte emocional. A parte emocional reflete o que está acontecendo dentro de mim. Então, a Bíblia é suficiente para essa necessidade. A primeira lei do Senhor, ou seja, a lei do Senhor, o que é perfeita e vigora a alma. Verso 7a. Ela tem uma vista à instrução divina relativa ao credo, caráter e conduta. Agora, você sabe que a psicologia, do seu lado, fala mais sobre comportamento. Eles desejam que você tenha um bom comportamento.
Então, a psicologia fala mais sobre comportamento, enquanto a Bíblia ataca o problema que é no coração. O coração, isso vai influenciar o seu comportamento. Agora, você até pode corrigir algumas coisas no seu comportamento, mas quando você faz isso, aí volta para fazer o mesmo, ser o mesmo como você era antes. Mas quando o coração muda, a vida muda. Então, por isso eu digo que a Bíblia, não de acordo com o que eu penso, mas aquilo que Deus fala, que a Bíblia, ela é suficiente para sua parte interior. Agora, ele também ajuda nós a entendermos também que retrata como manual completo. A Bíblia, na verdade, é um manual de comportamento, sabia? Agora, não resta dúvida que revela Deus, revela o homem e fala de diversas outras coisas. Mas, na verdade, a Bíblia é um manual. Ela me orienta como eu devo me comportar de acordo com o pensamento de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o desejo de Deus para a minha própria vida. Então, um manual completo a respeito de quê? Do homem interior. A Bíblia não cura o meu joelho. Eu posso fazer muita coisa com a Bíblia em volta do meu joelho, não faz nada. Mas quando eu estou colocando a palavra quanto à minha necessidade do homem interior, para eu não reclamar do joelho, porque é muito fácil você ficar reclamando, né? Só que eu penso comigo, quando eu levanto, dói. Quando estou sentado, dói. Mas sabe que eu falo com Deus, graças a Ele que eu posso me levantar. Então você percebe, não mudou nada da dor no meu joelho. Nada. Não fez nada. Mas a minha atitude está voltada para Deus e eu não penso tanto no dor que eu tenho no joelho. Então, o homem, ele fica queixando, até ele fica desanimado, deprimido, ansioso, porque nada ele pode fazer para corrigir o seu problema, às vezes, da parte do homem exterior. Agora, a palavra de Deus, o que é? Ela é perfeita. E quando você pensa que é perfeita, veja também, ela é perfeita, e o Salmo contrasta as Escrituras com os raciocínios e as instruções imperfeitos e falhos da humanidade. Então, a Bíblia, ela tem resposta para você. A minha vida toda tem sido voltada para a palavra de Deus. Eu penso, acho, creio que a palavra, acho não, porque acho dá dúvida, né? Então, me desculpe, Deus, não é acho, eu creio. Eu tenho toda certeza, ela é suficiente para a necessidade do meu. Agora, veja outra coisa aqui. Essa instrução divina, que é completamente exaustiva e perfeita, e realiza o seguinte: tem o efeito de restaurar a alma, converter a alma, reavivar a alma e trazer novo alento à alma. Eu não conheço outra coisa que pode fazer isso aí. Nada. Mas a Bíblia faz isso aí. Restaurar a alma, converter a alma, reavivar a alma, trazer alento à alma. Agora, eu quero também pensar mais desse jeito assim, a respeito desse trecho bíblico. A palavra alma aqui, uma expressão hebraica, neshus. Vida, pessoa, é o coração. Homem interior. Agora, você nota nessa palestra hoje, eu estou frisando entre a necessidade do homem exterior, tanto como o homem interior. Porém, eu estou abordando mais a parte do homem interior devido à sua necessidade a respeito da sua parte interior na sua vida. Agora, isso refere-se então ao ser interior. Agora, eu quero também colocar para você mais um pensamento sobre este trecho. As Escrituras, revelação especial de Deus ao homem, facilita o seguinte: são tão exaltivas que são capazes de transformar totalmente o ser interior de uma pessoa. Agora, quando estou trabalhando com uma pessoa que é deprimida, por exemplo, então o médico já falou para ele que isso é uma doença para ele. Ele precisa medicamento. Eu não sou contra medicamento, porque o medicamento pode ajudar no início, mas não resolve o problema. Mas pode ajudar até chegar a resolver o problema.
Não sai daqui dizendo eu falei que não pode tomar remédio. Eu não falei isso. Mas estou dizendo que o remédio em si não resolve. Ajuda no início, mas não resolve o problema. Ele fica dependente do remédio e logo mais nem é ele mais, porque o remédio domina ele de tal maneira que até muda a personalidade dele. Então, a palavra, ela pode transformar totalmente o ser interior de uma pessoa. Agora, esse negócio é diferente do que eu tenho. Eu fico olhando sempre, né? As escrituras são completas para o quê? Para, veja bem, conversão. Não somente a conversão, mas também para a transformação. E não somente para a transformação, mas para a restauração. E veja então como essa palavra fornece também para nós um novo nascimento espiritual. Então, a palavra de Deus, ela em si fornece para nós crescimento. Crescimento no sentido de, crescimento da igreja no sentido de número, mas crescimento na igreja no sentido da vida interior. Qualidade em vez de quantidade. Mais uma vez, não sai daqui dizendo que eu falei que não pode ter quantidade. Pode ter quantidade. Mas qualidade vale muito mais do que quantidade no sentido de igreja. E muitas vezes nós pensamos que a igreja, que é enorme, essa igreja é abençoada por Deus e nós não estamos sendo abençoados porque a gente não cresce. Mas qualidade vem do homem interior voltado para a palavra de Deus. Agora, número 2, os testemunhos do Senhor são dignos de quê? Confiança e tornam sábios os inexperientes para nós podermos ser sábios em vez de ser pessoas simples que não compreendem nada. A palavra fornece para nós justamente isso aí. Agora, também o testemunho pessoal de Deus acerca de quem Ele é digno no sentido de que? Clara, firme e digno de confiança. Tudo isso aí vem de Salmo 19, versos 7 a 9, onde ele fala para nós como a importância de entender que a Bíblia ela é suficiente para a nossa necessidade. Ou seja, a Bíblia ela é confiável. Agora, vamos então pensar desse jeito. A palavra hebraica, traduzida em experiência nesse versículo, vem de uma raiz que descreve uma porta aberta. Quando a pessoa é simples, a porta é mais aberta. Agora, isso também significa que ele tem uma mente mais aberta para aprender e lidar com seus problemas da perspectiva bíblica. Porque ele não está sabendo como lidar com seus problemas. Mas quando ele está andando como se fosse uma pessoa não bem informada sobre aquilo que está acontecendo com ele, ele tem uma mente mais aberta, uma porta mais aberta para ele poder entender que a Bíblia tem justamente a resposta para a sua vida. Além disso, as Escrituras, ou seja, o testemunho seguro, confiável, digno de confiança, imutável de Deus acerca de si mesmo. Agora, acerca de si mesmo significa chega até aquele que é simples e ele se torna o quê? Sábio. Porque ele entende as coisas de Deus através de uma porta aberta, uma mente simples, onde ele chega e ele entende. A pessoa mais complicada, é difícil para ele abraçar a palavra, porque quando ele fica complicado, ele pensa que ele pode resolver o seu problema. Ele é bem instruído e tudo mais. Então, ele depende mais do homem do que a pessoa de Deus. Outra coisa que aqui que facilita entender é o seguinte: a palavra sábio significa, de fato, uma pessoa que tem sido habilitado em todos os aspectos de viver santo. Então, isso vai mostrar que ele possa andar de acordo com a palavra de Deus e seu comportamento reflete o comportamento de Deus dentro da sua vida. Então, as Escrituras são tão seguras, confiáveis, imutáveis e pegam a pessoa simples. A pessoa complicada, que já pensa que ele sabe tudo. Então, ele não abraça a palavra dele, porque ele pensa que ele pode resolver seus próprios problemas.
Agora, sem discernimento, desinformada, ignorante, incapaz de reter conteúdos. Então, ele entende que ele pode, então, compreender a palavra de Deus de uma forma correta, porque em vez de procurar uma saída dele, como ele vai resolver seus problemas, ele vai chegar diante da palavra de Deus e deixa ela começar a trabalhar na sua vida, e a sua parte é corresponder com a palavra que mostra para você o que é correta, o que é errado, o que é correto no sentido de mostrar para você o que você deve realizar com a sua vida, deixando a palavra educar a sua vida dia a dia. E você vai ter uma habilidade de você lidar com problemas na sua vida e você pode ajudar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Agora, fazem dela uma pessoa habilitada em todos os aspectos do viver santo. Isso que a Bíblia fornece para você quando você abraça com fé. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Então, isso faz parte do trecho bíblico que nós havíamos abordado. Então, a palavra de Deus constitui-se em um conjunto de normas para o viver. Então, nós estamos falando de novo sobre o homem interior, não o homem exterior. Você, a alma que tem corpo. E nós estamos falando sobre a alma do homem. Então, esses princípios são justos e retos. Então, nós podemos ter confiança que a Bíblia nos orienta de uma forma e nos capacita pelo Espírito Santo de andar de acordo com a palavra de Deus, repetindo a imagem de Deus para aqueles que estão ao meu redor. Deus não nos deixa vagando, sem rumo, no meio de nevoeiro e das opiniões humanas. Mas a Bíblia fornece para nós justamente o que eu preciso para andar de acordo com os padrões, não do mundo, mas de Deus. Longe da palavra de Deus e não encontram alegria. Agora, alegria não é a mesma coisa de felicidade. A alegria tem algo a ver com o nosso relacionamento com Deus. A alegria, então, eu sou ligado com Deus e tenho relacionamento com Ele. Felicidade depende, muitas vezes, do seu sentimento, aquilo que está acontecendo ao seu redor, e às vezes também depende das pessoas na sua vida. Então, você nota que quando você é feliz, muitas vezes a sua felicidade tem a ver com aquilo que está acontecendo com você, ou seus sentimentos. Quando você sente mal, você pode entender que você pode ter a alegria do Senhor. Quando a minha filha faleceu lá no Amazonas, eu não estava feliz, mas eu tinha alegria. E a alegria era a minha força. E essa alegria fornece para você uma força para você continuar andando com Deus. Andando de uma forma que Ele possa ajudar você em todas as áreas. Mas o que acontece muitas vezes, nós queremos depender das pessoas. A minha esposa Nancy, quando a nossa filha faleceu, ela ficou deprimida por 4 meses. Foi difícil para ela. Mas, enfim, ela voltou a ter novamente a alegria do Senhor, porque ela não tinha felicidade. Mas ela havia esquecido por alguns momentos que a alegria do Senhor é a sua força no meio de provas. Então, você percebe que todo dia você enfrenta alguma coisa desagradável. Então, você não tem felicidade. Mas você tem a força do Senhor, você pode ter alegria sabendo que Ele está comigo, apesar daquilo que está acontecendo comigo. Agora, notem também outra coisa importante aqui. Aqueles que vivem de acordo com o caminho esboçado pelas Escrituras encontram alegria completa e plena. Então, para você adquirir alegria na sua vida, você precisa ser intencional, obedecendo a palavra de Deus. Outra coisa que facilita é o seguinte: os princípios corretos que perfazem o caminho seguro, no qual todo aquele que nele caminhar encontrará o quê? Plenitude de alegria. Então, quando a pessoa é deprimida, normalmente ela está focalizada na sua pessoa. E ela também fica vivendo de acordo com aquilo que está acontecendo ao redor dela.
Mas quando ela abraça a Bíblia, possivelmente ela não vai ter felicidade. Mas ela pode ter o quê? A alegria, que se torna para ela a força dela, para ela suportar aquilo que está acontecendo com ela, aquilo que ela não pode mudar na sua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Agora, Neemias, quando ele tinha o trabalho de reconstruir o muro em volta de Jerusalém, sabe o que ele havia falado? Ele falou o seguinte: a alegria do Senhor é a minha força. Então, percebe como ele tinha uma obra tão grande, algo que desanima. Eu acho que ele não tinha tanta felicidade, mas a alegria ele tinha. E um dia eu vou conversar sobre isso aí com ele, mas eu entendo a minha experiência através da palavra. A alegria é a minha força, não a felicidade. A felicidade acaba logo. Cada vez que eu estou olhando no espelho, a felicidade vai embora. Mas quando estou olhando no espelho, eu entendo que um dia eu vou ser diferente. Porque ele prometeu para nós um corpo novo, né? Então, vocês notem que a alegria é a sua força, não a felicidade. Veja o que ele fala aqui, nesse mesmo salmo. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Agora, vamos examinar alguma coisa sobre isso aí. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos, conforme verso 8. A palavra mandamento retrata as Escrituras como mandamento divino. Algo que vai fornecer para mim o quê? Vida eterna. Crescimento espiritual. Então, quando estou abraçando a palavra de Deus, não que eu vou resolver tudo que está ao meu redor, mas eu vou resolver dentro de mim como eu devo lidar com aquilo que eu não tenho controle. Tem certas coisas que você não pode controlar, mas você pode controlar aquilo que está dentro de você através do Espírito Santo, que fornece para você uma alegria, uma paz dentro da sua própria vida, para que você possa lidar com aquilo que é desagradável. A palavra de Deus é plena de autoridade, imperativa, e não é uma opção. Você não pode dizer, eu vou escolher isso, aquilo, outra coisa. Você precisa entender, para você ter a alegria do Senhor, não é uma opção. Você precisa obedecer à palavra de Deus, seja intencional a respeito da palavra de Deus, e permitir que o Espírito Santo domine você, que fornece para você a alegria que vem de Deus. Agora, vamos abordar que essas Escrituras iluminam nossos olhos para as coisas obscuras da vida. Agora, a palavra de Deus também ilumina os olhos, muitas coisas se tornam claras e as coisas confusas da vida se tornam compreensíveis. Agora, isso vai ajudar você. Dá para enxergar alguma coisa aí? Não dá, né? Não está vendo nada, né? Parece uma confusão lá. Então, eu vou mostrar para você o que acontece com você quando você começa a abraçar a palavra de Deus. Agora, parece que fica um pouco mais clara, né? Isto começa a enxergar alguma coisa. A palavra de Deus ilumina os olhos, muita coisa se torna clara. Agora, quando eu coloquei o último slide, não está vendo nada, né? Porque houve escuridão. Quando eu coloquei um pouco mais luz, claro, um pouquinho, né? Ficou mais claro. O caminho de Deus de um lado e o caminho do homem do outro lado. Eu estou andando com Deus, mas ainda não estou chegando muito bem. Mas eu estou colocando a minha vida diante da palavra para eu poder enxergar melhor aquilo que está na minha frente. De repente fica desse jeito. Agora é bem clara. Você percebe os dois caminhos diante de você e você entende que lado esquerdo, a vida eterna. Lado à direita, você percebe morte e julgamento. Então, isso vai fazer com que você possa compreender o que significa quando a palavra de Deus começa a invadir a sua vida, você tem uma clareza. Aquilo que não era compreensível, agora você está começando a compreender, porque você tem a luz de Deus que vem de quê? A própria palavra de Deus.
vamos avançar um pouco mais. A palavra de Deus é suficiente para a salvação, é para a transformação total da pessoa interior e a fonte de habilidade em todos os assuntos do viver santo. Então, a palavra de Deus, que ela faz tudo o que eu preciso na minha vida, o caminho da alegria. E não somente de alegria, a fonte de uma clara compreensão. Isso mostra para mim que a Bíblia dá luz para eu poder saber onde eu devo andar. Então, a Bíblia, ela é suficiente. Não estou falando sobre o homem exterior, mas o homem interior. Agora, vamos ver algo a mais. Toda palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele, diz o Provérbios 30, versos 5. Número 5. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Verso 9, parte A. As Bíblias, ou seja, a Bíblia nos ensina como temer a Deus com reverenciá-lo. E não somente isso, mas a Bíblia também é límpida. E faz uma lavagem no meu coração, faz uma lavagem para eu poder ver coisas mais claras na minha própria vida. Sem mal, ela não tem nada de mal, sem corrupção. E não somente sem corrupção, mas sem erro. Por isso eu digo hoje com toda confiança que a palavra, ela é suficiente para a sua própria vida, a sua própria necessidade. Qualquer pessoa vivendo, mas vivendo como? Vivendo em qualquer época da história. Então, a Bíblia, ela é suficiente em qualquer cultura, qualquer história da vida. Então, quando você pensa em cultura, você sabe que ela é suficiente aqui no Brasil, tanto como nos Estados Unidos. Certa vez, uma pessoa dos Estados Unidos queria saber de mim qual o problema maior do brasileiro. Eu falei para eles, eu sei o problema que você é a mesma coisa. Nós temos o mesmo problema lá que vocês têm aqui. Agora, às vezes, as circunstâncias são diferentes, né? Mas o problema é o mesmo. Então, quando você pensa que ela, a palavra, resolve o problema do brasileiro, resolve o problema do americano, resolve o problema do chinês, resolve o problema do Yanomami. A palavra de Deus, olha, ela funciona em qualquer história e qualquer cultura. E também em qualquer clima ela funciona. Então, ela sempre é suficiente para a sua necessidade e também descobrirá que a Bíblia como perfeitamente aplicável. Ou seja, não é difícil aplicar a palavra de Deus. O que é importante é que você sabe, você tem que ser intencional, voltar seu pensamento para Deus, e você deve adquirir o pensamento de Cristo revelado na palavra, que é uma revelação especial. Agora, vamos ver algo aqui interessante. Nesse Salmo 119, 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A tua lei é a palavra de Deus. Ela não volta vazia. O caminho de Deus é mais alto do que nosso caminho. O pensamento de Deus é mais alto do que nosso pensamento. A palavra de Deus é confiável. Nós podemos confiar na palavra de Deus. Por último, as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, de acordo com verso 9, parte B. E a palavra ordenanças enxerga as Escrituras como veredictos divinos e juízos. Então, a palavra de Deus, as ordenanças, nos orientam como nós devemos nos comportar diante daquilo que nós estamos enfrentando todo dia em nossa própria vida. Agora, para onde nós podemos voltar? Para onde nós voltamos para o quê? Para encontrar salvação e santificação. Onde? Onde fica isso? Na palavra. Agora, também para encontrar a sabedoria para viver a vida diária. Onde nós vamos encontrar? Na palavra de Deus. Para encontrar uma alegria verdadeira
meio de todas as provações da vida? Onde? Na palavra de Deus. Não somente na palavra de Deus, mas veja também a palavra de Deus fornece para onde nós voltamos para encontrar luz e nas coisas nubladas da vida. Onde? Na palavra de Deus. Para encontrar uma fonte permanente que jamais muda, na palavra. E, além disso, para encontrar a verdade. Onde? Na palavra de Deus. Então, tudo isso aí fornece para nós as Escrituras são suficientes. Então, apenas eu queria colocar para vocês hoje, a respeito do nascimento dessa igreja, há 36 anos passados, foi baseado na palavra de Deus. Agora, tem alguns irmãos, naquele tempo, não são mais conosco. Mas nós não podemos falar que todos saíram por causa que eles têm problema. Às vezes, a pessoa muda de pensamento sobre algumas coisas que ele acha melhor. Agora, aquilo se torna problema para ele. Isso se torna porque o que acontece, às vezes, ele sai de um lugar e logo ele vai para outro lugar, ele fica naquele lugar, e sabendo algo naquele lugar que não é correto também. Daí ele vai para o terceiro lugar. E eu falei para meu neto aqui, é o seguinte, qualquer igreja que eu não conheço nenhuma igreja perfeita. Se é perfeita, logo que eu entro, não é perfeita mais. Então, irmãos, a minha própria igreja dos Estados Unidos tem algumas coisas que eu não gosto. Não gosto mesmo. Mas se eu vou para outra igreja, eu vou achar algo que eu não gosto lá também. Deu para compreender? Agora, as absolutas, isso que é importante, porque as absolutas não mudam. Se a igreja não está obedecendo as absolutas, aí é outro problema, né? Mas às vezes você tem uma convicção que é diferente do que outra. Não que não é importante, mas não é questão de brigar sobre aquela convicção. Às vezes você tem certas preferências e você quer brigar sobre preferências. Mas o que é importante é que a Bíblia, ou seja, a igreja, deve abraçar justamente as absolutas da palavra de Deus. Então, eu quero dizer para vocês hoje, eu sou bem feliz de estar aqui no seu meio, sabendo o que Deus tem feito aqui. A última vez aqui, não tinha tanta gente como hoje. Eu perguntei ao pastor Pierre, o que deu para o crescimento aqui? Sabe o que ele falou? A gente prega a palavra. É isso mesmo. Eu conversei com o Piti porque ele é mais sábio. Eu pensei, será que foi a quadra? E eu vi que a quadra não é espiritual, né? Agora, facilita alguma coisa, né? Porque aqui dentro você não pode jogar basquete, mas lá você pode. E pelos meses que eu estou vendo lá, parece que você até pode comer lá também. Agora, aqui também dentro, mas lá eu acho que vai ser mais agradável. Mas não me coloque no sol. Não me coloque ao sol. No sol, não. Ao sol. Ah, muito bem. Então, eu devo entregar a palavra de volta para você, ou para ele, ou para os dois. Para mim, depois para ele. Ok, muito bem. Você precisa disso? Não. Ah, você fala sem isso? Oh, rapaz, você é bom demais. Oh, ele pode mudar os slides sem mexer com isso aqui. Só com o homem interior. É, homem interior. A palavra é sua. Obrigado, professor. Oh,